por isso que ela é notícia. E pessoas como o Neymar, elas influenciam milhares de outros seguidores. Eles têm muito fãs, né? Então é isso. Acho que não vou queimar minha língua. Vocês não vão ver uma notícia dessa sobre o Hamilton, sobre o LeBron James, sobre o Messi, sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o Nadal, sobre o Federer. Sobre o Neymar, a gente tem essa notícia hoje publicada, infelizmente. O programa de hoje é mais curto e eu vou andar aqui para a gente poder falar de esportes. E eu queria que vocês me explicassem o seguinte: a metamorfose neste São Paulo de Fernando Diniz. No ano passado, a gente acha que essa metamorfose ajuda a explicar a liderança folgada do São Paulo nesse momento no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o ataque do São Paulo, não só com o Diniz, no ano inteiro, ele disputou 62 jogos oficiais, marcou míseros 59 gols, dá uma média inferior a 1 gol por jogo. Nesse ano, foi o pior ano da história do São Paulo em termos de gols feitos. O São Paulo nunca tinha feito tanto pouco gol em toda a sua história em jogos oficiais. E esse ano a média dobra. O São Paulo passa a ser um time efetivo, um time goleador, um time que não perdoa. Deixa a imagem do Pablo, centroavante, contratado para fazer a diferença no ano passado, e colocamos agora a imagem do Brenner, o garoto que está cuidando dos gols junto com o Luciano. Como é que a gente explica essa diferença bizarra de gols do São Paulo do ano passado para esse ano, hein? Quem começa? Vou começar contigo, PVC. Eu estou lembrando também a questão da metamorfose do Morumbi, né? No ano passado, o São Paulo, na soma de jogos que perdeu e empatou, a soma era maior do que o número de partidas que venceu na sua casa. E nesse ano perdeu 2 jogos só no Morumbi. É uma arma para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira também. Passa por tudo isso, mas assim, não é matemático. Às vezes a gente se prende na questão dos técnicos e acaba podendo fugir de algumas coisas, mas passa também por isso. No ano passado, o São Paulo começou com o Jardine, contratou o Cuca, mas ficou 2 meses com o Mancini como interino. Veio o Cuca, que ficou até setembro, então veio o Diniz. Você já imaginou você trabalhar numa empresa que cada 3 meses chega um chefe novo dizendo, então, ó, aquilo que vocês estão fazendo ali, ó, não é assim que a gente vai fazer, não. Nós vamos fazer tudo diferente. Claro que interfere. Basta dizer que a última vez que o São Paulo foi campeão brasileiro, em 2008, foi na penúltima vez em que teve um técnico por um ano inteiro. E que na última vez em que teve um técnico por um ano inteiro, 2014, Muricy, foi vice-campeão brasileiro. No ano passado ainda foi 6º lugar, com 4 treinadores em 12 meses. Luiz Roberto, vamos rodar aqui imagens da última vitória do São Paulo sobre o Fluminense no fim de semana. E eu quero uma explicação de vocês para esse time tão goleador em contrapartida com a equipe do ano passado, a equipe que foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas que não marcava os gols que marca nesse ano, Luiz. Então, eu acho, Rizek, que a solução coletiva é a grande explicação para esse São Paulo que funciona tão bem. O São Paulo, ao longo desse período do Fernando Diniz, dentro da filosofia do Diniz, isso não tem é 0 dúvida. O São Paulo, quando começa o jogo, você já sabe que ali tem um time que é dirigido pelo Fernando Diniz. E com peculiaridades que são, assim, prazerosas de serem acompanhadas, como é o caso do time que está jogando por dentro, quando está pressionado. Você está vendo aí, inclusive, ó, vai sair o gol do Fred. Né, que isso é um fato raro. Normalmente os times tentam ser jogando pelos lados quando estão pressionados. E o Diniz treinou isso à exaustão e o São Paulo consegue lances bem divertidos e legais, divertido no sentido bacana da palavra, para quem curte o futebol. Então é a solução coletiva, certamente. Agora, isso passa, Rizek, por jogadores que, na minha opinião, deram ao São Paulo uma condição técnica invejável. Certamente Brenner e Luciano estão entre esses jogadores. Você está vendo aí o cruzamento do Sara pro segundo gol do Brenner, depois da finalização do Vitor Bueno, né? No jogo do sábado à noite no Maracanã. E a bola do Luan para o Sara, vocês estão percebendo? E o Sara cruza sem deixar cair. Isso são movimentos técnicos de um time que está com a autoestima lá em cima.
A confiança, olha, a confiança está muito no alto. E o Brenner aí, esse lance resume as características do Brenner, né? O domínio de pé esquerdo. Aliás, o primeiro lance ele finaliza de primeira e o segundo domina de canhota, amortecendo para finalizar de direita e fazer o gol. Então a gente tem, Rizek, jogadores que estão num nível muito alto. Que bola do Fred pro Caio, né? Incrível, que bolaça mesmo. Olha só, coisa de quem joga demais, mesmo aos 36. E foi bonito, foi um jogo bacana, com filosofias diferentes. Então, acho que o São Paulo passa muito pela condição também técnica dos jogadores que estão atuando nesse momento e por uma liderança, na minha opinião, técnica e uma liderança em todos os aspectos que é indiscutível, que é do Daniel Alves. O Daniel Alves está jogando um fino e o São Paulo parecia, sábado à noite no Maracanã, que não tinha jogado no meio de semana. O time não parece desgastado fisicamente. Existe até uma explicação técnica para isso, porque os times que jogam mais com a bola, que fazem a bola correr, que tocam muito a bola, que tentam ficar com ela, como foi o caso do Flamengo do ano passado, o desgaste é menor. O Jorge Jesus dizia isso para as pessoas próximas, né? Em entrevista ele nunca disse porque não foi perguntado. O meu time joga de uma forma que se desgasta menos, então eu posso escalar mais vezes o time titular. Isso tudo passa por uma explicação coletiva. E o São Paulo, mesmo tendo poupado o Juan Fran, que defensivamente está num momento bem bacana, acho que a gente tem o melhor do Juan Fran nesse momento, né? Isso tudo conta muito. Né? Quando você tem todo mundo jogando muito bem, juntos, esses jogadores juntos, jogando muito bem, isso conta. Então, acho que a explicação passa por aí. E, claro, como disse o PVC, não adianta, se você quiser implementar uma filosofia e tiver isso como sua meta e não der tempo para isso acontecer, isso não vai acontecer. Porque o Diniz conseguiu corrigir o elenco, com o barco navegando, e corrigiu, e trouxe jogadores com as características que ele enxerga possíveis de botar isso em prática. Então essa é na minha forma de ver, é a explicação para esse São Paulo, que tem muito do Diniz, muito. É absurdo, como o Corinthians tem do Mancini. E às vezes a gente desvaloriza o trabalho do técnico, e muita gente ainda reverbera aquela frase que a gente ouvia, eu pelo menos, né? Vocês não, vocês são jovens, nos anos 70, ali pro comecinho dos anos 80, de que técnico é só mais um, que não ganha jogo, técnico não faz nada. Técnico faz sim. E na medida que o futebol ficou ainda mais coletivo, ainda mais competitivo, o técnico passou a ter uma importância muito maior na dinâmica do jogo. Então eu vejo a explicação do São Paulo por aí e está prazeroso de ver o São Paulo jogar. Agora, Cereto, ao contrário do Mancini, o Diniz teve tempo de terminar a temporada passada, olhar problemas que ele tinha no elenco, começar o ano, escalar um time, não dá certo esse time, buscar 2 jogadores que não estavam inicialmente, aliás 3, né? O Gabriel Sara, que se machucou no começo da temporada, o Luciano no Grêmio e o Brenner. O Brenner e o Luciano foram jogadores do Fernando Diniz no Fluminense no passado. Quando dizia-se do Fluminense do Diniz, que era um time que cercava e não machucava. O PVC fez um levantamento, eles só jogaram juntos uma vez como titulares, largando. Olha que curioso, no Fluminense, né? No Brasileiro. E esse ano são a dupla titular do São Paulo. Então o Diniz conhece muito bem esses dois. Conhece o que eles podem dar, o que eles podem não dar. E vou trazer números dessa temporada absolutamente matadora do Brenner. Ele é o artilheiro do Brasil, ao lado do Diego Souza, com 22 gols, em 37 jogos no ano, sendo 25 como titular. Ele tem um gol marcado a cada 111 minutos. E o Maracanã, então, é a casa dele. 5 gols em 3 jogos. Quando ele jogava num time que tinha o Maracanã como palco, ele não fazia tantos gols. No São Paulo, o Brenner, com o auxílio luxuoso do Luciano, é o rei do Maracanã, Carlos Cereto. E ele tem, como diz o Diniz, o carisma do gol, né? É impressionante a frieza que ele tem para fazer conclusão, e também o Diniz colocou, o que é sempre muito complicado na mesma frase, o Brenner e o Romário, né? Ele falou que ele lembra o Romário nessa questão da frieza do gol. É claro que não está comparando um jogador com o outro, mas ele quer dizer o seguinte, ó, ele perde um gol, mas ele não se abala com isso. Ele vai ter a frieza para no lance seguinte fazer a conclusão. E é difícil ele perder o gol, como perdeu contra o Grêmio na Copa do Brasil, é muito difícil. Se tivesse uma segunda chance, como teve contra o Grêmio na Copa do Brasil, certamente ele colocaria para dentro. Acho que essa questão coletiva é fundamental, é importante, mas tem 2 jogadores que, do ponto de vista individual, fazem muita diferença para botar a bola para dentro, o Brenner e o Luciano. O Luciano talvez tenha tido uma queda porque se machucou, né? E ainda não voltou na ponta dos cascos,
mas o Brenner está dando conta do recado. A bola sobra e ele bota para dentro. É difícil um jogo em que o Brenner não resolva. Os times do Diniz sempre foram assim, de criar muito jogo, né? Muito volume de jogo, muitas oportunidades, mas a bola não entrava. Quantas e quantas vezes a gente fez críticas aqui, mas o time cria, a bola não entra. Que adianta criar 200 vezes, 200 chances e não ter nenhuma chance, a bola não entrar, não ter nenhuma chance clara de gol. Agora, nesse São Paulo, o São Paulo desse momento, atual líder do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos de diferença para o segundo colocado, está criando bastante, está fazendo volume de jogo e a bola está entrando, porque tem o Brenner para botar a bola para dentro. Quando não é o Brenner, é o Luciano. Então o São Paulo está muito ajustado, esse time do São Paulo. Está jogando por música, uma máquina ajustada com todas as peças nos seus devidos lugares. Zé, olha só, em cima do que o Cerezo falou. Em cima do que o Cerezo falou. O São Paulo tem o melhor ataque do campeonato. 41 gols. O São Paulo tem o segundo maior índice de chutes a gol. O São Paulo chuta menos a gol do que o Atlético. Mas o São Paulo faz mais gols do que o Atlético. O Diniz tinha a pecha de ser o cara da posse de bola, mas que não conseguia fazer gol. Mas ele tem o melhor desempenho de finalização, até porque ele tem o maior ataque sem ter o maior número de gols. E tem a melhor defesa do campeonato. Mas sabe o que é isso? Que é o que nos falta entender muitas vezes? É estruturar uma equipe. Você monta o time, não é assim. Tem gente falando assim, mas o Rogério Ceni já tem 10 jogos e o Flamengo não joga. Mas ele tem 10 jogos. É aí que eu queria chegar. O Diniz terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, começou esse ano, teve tempo de montar um time, desmontar esse time, montar outro, melhorar esse outro, fez várias mudanças ao longo da temporada, na zaga, no meio-campo, no ataque, foi mexendo, na lateral direita, foi mexendo. E provou que você pode melhorar um time, aliás, é mais fácil, na maioria das vezes, melhorar um time com o técnico que está lá, se o técnico for bom, do que trazer outro. O Rogério apostou num atalho esse ano, pela segunda vez na carreira do Rogério, que é um cara... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.